Olá, seja bem-vindo ao curso de Gestão de Pessoas. Planejamento estratégico da gestão de pessoas. Um dos aspectos mais importantes da estratégia organizacional é a sua amarração com a função de gestão de pessoas. Em outros termos, como traduzir os objetivos e estratégias organizacionais em objetivos e estratégias de RH. Isso é feito através do planejamento estratégico de RH. O planejamento estratégico de RH deve ser integrante do planejamento estratégico da organização. Quase sempre o primeiro busca uma maneira de integrar a função de RH nos objetivos globais da empresa. A determinada estratégia organizacional deve corresponder a um planejamento estratégico de RH perfeitamente integrado e envolvido. Considerando esta correlação e amarração que deve existir entre as estratégias organizacionais e as estratégias de RH inicialmente, vamos caracterizar alguns aspectos que fazem parte da definição da estratégia de uma organização. Estratégia possui uma dimensão de externalidade, resultado para a força, para fora e para o futuro ao mesmo tempo. Exige disciplina, alinhamento e acompanhamento interno. A estratégia envolve eficiência, fazer certo. Eficácia, fazer certo o que é certo fazer. Fazer as coisas certo. Efetividade, fazer as coisas certo sempre. Existem duas perguntas para tentar passar o portal da estratégia. Para que? Finalidade. Por que não? Negamos o objeto visualizado concretamente e pensamos em outra alternativa para chegarmos ao mesmo fim. As organizações não existem no vácuo. E nem funcionam ao acaso. Como sistemas abertos, as organizações operam através de mecanismos de cooperação e de competição com outras organizações. Em sua interação com o ambiente, elas dependem de outras organizações para manterem seus domínios e mercados. A estratégia organizacional constitui o mecanismo através do qual a organização interage com seu contexto ambiental. A estratégia define o comportamento da organização em um mundo mutável, dinâmico e competitivo. A estratégia é condicionada pela missão organizacional, pela visão de futuro e dos objetivos principais da organização. O único integrante racional e inteligente da estratégia organizacional é o elemento humano, a cabeça e o sistema nervoso da organização. Dois tipos de análise devem ser feitas antes de definir uma estratégia. A análise ambiental para verificar e analisar as oportunidades que devem ser aproveitadas e as ameaças que devem ser neutralizadas ou evitadas. Trata-se de um mapeamento ambiental para saber o que há no entorno. De outro lado, a análise organizacional para verificar e analisar os pontos fortes e fracos da empresa. Trata-se de um levantamento das habilidades e capacidades da empresa que precisam ser plenamente aplicadas e de seus pontos nevrálgicos que precisam ser corrigidos ou melhorados. Trata-se de um levantamento interno para saber qual é a vocação da empresa e no que ela pode ser mais bem-sucedida. As pessoas podem constituir o seu ponto forte, a principal vantagem competitiva da empresa, ou o seu ponto fraco, a principal desvantagem competitiva, dependendo da maneira como são administradas. Missão. Missão significa uma incumbência que se recebe. A missão representa a razão da existência de uma organização. Significa a finalidade ou o motivo pelo qual a organização foi criada e para o que ela deve servir. Uma definição da missão organizacional deve responder a três perguntas básicas. Quem somos nós? O que fazemos? E por que fazemos o que fazemos? A missão envolve os objetivos essenciais do negócio. Está geralmente focalizada fora da empresa, ou seja, no atendimento a demandas da sociedade, do mercado ou do cliente. É importante conhecer a missão e os objetivos essenciais de uma organização, porque se as pessoas não sabem por que ela existe e para onde ela pretende ir, elas jamais saberão o melhor caminho a seguir. E se não conhecem a missão da organização, as pessoas se tornam errantes e sem saber o caminho para a realização. A missão serve para clarificar e comunicar os objetivos, os valores e a estratégia organizacional. Ela deve refletir um consenso interno de toda a organização e ser facilmente compreendida pelas pessoas de fora da organização.
A missão deve traduzir a filosofia da organização, que é geralmente formulada por seus fundadores ou criadores através de seus comportamentos e ações. Essa filosofia envolve os valores e crenças centrais, que representam os princípios básicos da organização que balizam a sua conduta ética, responsabilidade social e suas respostas às necessidades do ambiente. Os valores e crenças centrais devem focalizar os funcionários, os clientes, os fornecedores, a sociedade de um modo mais amplo e todos os parceiros direta ou indiretamente envolvidos no negócio. Os princípios e credos corporativos permanecem enquanto a missão deve ser atualizada e redimensionada com o passar do tempo e com as mudanças do negócio. A missão da organização deve ser cultivada com todo cuidado pelos dirigentes e difundida intensamente entre todos os funcionários para a conscientização e comprometimento pessoal de todos em relação ao seu alcance. O cultivo da missão faz com que todos os membros da organização procurem não apenas servir ao cliente, mas ultrapassar as suas expectativas e encantá-lo. A moderna gestão de pessoas não pode ficar distanciada da missão da organização. Afinal, a missão se realiza e se concretiza através das pessoas. São as pessoas que conduzem e garantem o alcance da missão da organização. Para tanto, torna-se necessário um comportamento missionário das pessoas. Saber cumprir a missão organizacional através do trabalho e da atividade conjunta. Visão. Visão é a imagem que a organização tem a respeito de si mesma e do seu futuro. É o ato de ver a si própria projetada no espaço e no tempo. O termo visão é utilizado para descrever um claro sentido do futuro e a compreensão das ações necessárias para torná-lo rapidamente um sucesso. A visão representa o destino que se pretende transformar em realidade, a imagem daquilo que as pessoas que trabalham na organização gostariam que ela realmente fosse. Além do caráter missionário, existe também o caráter visionário nas modernas organizações. E por que a visão é importante nas modernas empresas? Simplesmente pelo fato de que hoje não se controlam mais as pessoas através de regras burocráticas e hierarquia de comando, mas por meio de compromisso com a visão e os valores compartilhados. Quando as pessoas conhecem a visão pretendida, elas ficam sabendo exatamente para onde ir e como ir, sem necessidade de coerção. A visão estabelece uma identidade comum quanto aos propósitos da organização para o futuro, a fim de orientar o comportamento dos membros quanto ao destino que a organização deseja construir e realizar. A coerência decorre da visão e não de manuais de organização que costumam proliferar nas empresas. A visão constitui a cola que mantém a coesão e a coerência e que garante a consonância e a consistência internas. A visão deve refletir uma postura não conformista, de não aceitação complacente, em relação aos atuais resultados da empresa. Esse inconformismo permanente com o status quo é que produz a visão organizacional, aquilo que a empresa pretende chegar a ser com a ajuda das pessoas. Essa definição de para onde se dirige a empresa deve ser clara e objetiva. A missão e a visão proporcionam os elementos para a definição dos objetivos e a formulação da estratégia organizacional. A estratégia organizacional funciona como um meio para realizar a missão e alcançar os objetivos organizacionais decorrentes da visão da empresa. O planejamento estratégico de RH. O planejamento estratégico de RH refere-se à maneira como a função de RH pode contribuir para o alcance dos objetivos organizacionais e, simultaneamente, favorecer e incentivar o alcance dos objetivos individuais dos funcionários. O planejamento estratégico de RH é o processo de decisão quanto aos recursos humanos necessários para atingir os objetivos organizacionais dentro de um determinado período de tempo. Trata-se de definir antecipadamente qual a força de trabalho e os talentos humanos necessários para a realização da ação organizacional futura. Ocorre que o planejamento de pessoal nem sempre é da responsabilidade do órgão de pessoal da organização, apesar de sua importância. Planejamento baseado no fluxo de pessoas. É um modelo que mapeia o fluxo das pessoas para dentro, através e para fora da organização. A verificação histórica desse movimento de entradas, saídas, promoções e transferências internas permite uma predição a curto prazo das necessidades de pessoal da organização.
Trata-se de um modelo vegetativo e conservador, de natureza contável, adequado para organizações estáveis e sem planos de expansão, nas quais a preocupação é apenas preencher as vagas existentes e dar continuidade ao cotidiano. Este modelo pôde antecipar as consequências, como a política de promoções da organização, aumento da rotatividade ou dificuldades de recrutamento, etc. É muito útil na análise das consequências do sistema de carreiras, quando a organização adota uma política coerente nesse sentido. Planejamento integrado é um modelo mais amplo e abrangente. Do ponto de vista de provisão de insumos humanos, o planejamento de pessoal leva em conta 4 fatores ou variáveis intervenientes, a saber: a. Volume de produção planejado pela organização. B. Mudanças tecnológicas dentro da organização que alterem a produtividade do pessoal. C. Condições de oferta e procura no mercado e comportamento da clientela. D. Planejamento de carreiras dentro da organização. Do ponto de vista de fluxo interno, o planejamento de RH leva em conta a composição mutável da força de trabalho da organização, acompanhando as entradas e saídas de pessoas, bem como a sua movimentação dentro da organização. Na prática, o modelo integrado é um modelo sistêmico e abrangente de planejamento de pessoal que permite um diagnóstico adequado para a tomada de decisões. Absenteísmo. O absenteísmo é um dos fatores que intervém no planejamento de recursos humanos. Ter funcionários nem sempre significa tê-los trabalhando durante todos os momentos do horário de trabalho. As ausências dos empregados provocam certas distorções quando se referem ao volume e disponibilidade da força de trabalho. As ausências são faltas ou atrasos para o trabalho. O absenteísmo é sua principal consequência. O oposto do absenteísmo é a presença. Esta se refere a quanto tempo o funcionário está disponível para o trabalho. Absenteísmo ou ausentismo é a frequência e ou duração do tempo de trabalho perdido quando os empregados não comparecem ao trabalho. O absenteísmo constitui a soma dos períodos em que os funcionários se encontram ausentes do trabalho, seja por falta, atraso ou algum motivo interveniente. O Bureau of National Affairs adota a seguinte fórmula para calcular o índice de absenteísmo. Índice de absenteísmo igual número de pessoas, dias de trabalho perdidos por ausência no mês. Número médio de empregados, número de dias de trabalho no mês. A fórmula acima reflete o número de dias de ausências dos empregados. Mas como ficam as ausências por atrasos de minutos ou de horas? Algumas organizações preferem transformar os dias em horas para incluir faltas e atrasos. Índice de absenteísmo igual total de pessoas, horas perdidas. Total de pessoas, horas de trabalho. Também existe o índice de absenteísmo relativo ao pessoal afastado por períodos prolongados de tempo, que inclui as ausências prolongadas de tempo, que inclui as ausências prolongadas, como férias, doenças ou ausências justificadas nos seus índices de absenteísmo. Para capturar o custo total das ausências, pode-se incluir todos os dias de trabalho perdidos, por qualquer motivo. Ou então calcular as chamadas presenças pobres, que incluem apenas aquelas ausências que os empregados podem controlar pessoalmente. O índice de absenteísmo pode ser mensal ou anual. Se o índice de absenteísmo mensal é de 3%, por exemplo, a organização conta, na realidade, com 97% de sua força de trabalho no período. As causas e consequências das ausências foram intensamente estudadas. As pesquisas mostram que o absenteísmo é afetado pela capacidade profissional dos empregados e pela motivação para o trabalho, além de fatores internos e externos ao trabalho. A motivação para a assiduidade é afetada pelas práticas organizacionais, pela cultura de ausência e atitudes, valores e objetivos dos empregados. As organizações bem-sucedidas estão incentivando a presença e desestimulando as ausências ao trabalho através de práticas gerenciais e culturas que privilegiam a participação, ao mesmo tempo que desenvolvem atitudes, valores e objetivos dos funcionários à participação. A quantidade e a duração das ausências estão relacionadas com a satisfação no trabalho. Os programas de controle de ausências devem focalizar as causas do absenteísmo.
As organizações procuram influenciar a motivação para ausências, verificando as justificativas, comunicando regras de ausência e recompensando bons registros de assiduidade com prêmios. A administração do problema de ausência traz retornos indiscutíveis. Cada redução nos índices de absenteísmo pode trazer razoável economia para a organização. Este é um dos aspectos nos quais a RH pode trazer lucros para a organização. Rotatividade de pessoal. A rotatividade de pessoal é outro fator que intervém no planejamento de RH. Ela é o resultado da saída de alguns funcionários e a entrada de outros para substituí-los no trabalho. As organizações sofrem um processo contínuo e dinâmico de negentropia, ou seja, de entropia negativa, para poder manter sua integridade e sobreviver. Isto significa que elas estão sempre perdendo energia e recursos e precisam alimentar-se de mais energia e recursos para garantir seu equilíbrio. A rotatividade refere-se ao fluxo de entradas e saídas de pessoas em uma organização, ou seja, às entradas de pessoas para compensar as saídas de pessoas das organizações. A cada desligamento quase sempre corresponde à admissão de um substituto com reposição. Isto significa que o fluxo de saídas deve ser compensado por um fluxo equivalente de entradas de pessoas. O desligamento ocorre quando uma pessoa deixa de ser membro de uma organização. Existem dois tipos de desligamento: o desligamento por iniciativa do funcionário e o desligamento por iniciativa da organização. É importante que a RH realize um levantamento e análise dos tipos e motivos de desligamentos da organização e faça a mensuração quantitativa dos mesmos. O índice de desligamento mede a proporção dos desligamentos em relação ao tamanho da força de trabalho. A fórmula mais utilizada é o número de pessoas que se desligaram durante um determinado período de tempo em relação ao número médio de funcionários existente. Essa fórmula, contudo, funciona apenas em relação às saídas e não em relação às entradas e não considera as entradas de pessoal na organização. A rotatividade custa caro às organizações. Nela estão envolvidos diversos custos dos processos de recrutamento, seleção, treinamento e desligamento. A rotatividade não é uma causa, mas o efeito de algumas variáveis externas e internas. Dentre as variáveis externas e internas estão a situação de oferta e procura do mercado de RH, a conjuntura econômica, as oportunidades de empregos no mercado de trabalho, etc. Dentre as variáveis internas estão a política salarial e de benefícios que a organização oferece, o estilo gerencial, as oportunidades de crescimento interno, o desenho dos cargos, o relacionamento humano, as condições físicas e psicológicas de trabalho. A estrutura e a cultura organizacional são responsáveis por boa parte dessas variáveis internas. As informações a respeito dessas variáveis externas e internas são obtidas através da entrevista de desligamento feita com os funcionários que se desligam da organização e após a efetivação do desligamento para evitar qualquer compromisso pessoal. A entrevista de desligamento é realizada por um especialista em RH ou gerente de linha e abrange os seguintes aspectos: A. Motivo que determinou o desligamento. B. Opinião do funcionário sobre a empresa, o gerente e os colegas. C. Opinião a respeito do cargo, horário de trabalho e condições de trabalho. D. Opinião sobre o salário, benefícios sociais e oportunidades de progresso. E. Opinião a respeito do relacionamento humano, moral e sobre a atitude das pessoas. F. Opinião quanto às oportunidades existentes no mercado de trabalho. Cultura é um termo genérico utilizado para significar duas acepções diferentes. De um lado, o conjunto de costumes, civilização e realizações de uma época ou povo. De outro lado, artes, erudição e demais manifestações mais sofisticadas do intelecto e da sensibilidade humana, consideradas coletivamente. A cultura organizacional nada tem a ver com isto. No estudo das organizações, a cultura equivale a um modo de vida da organização em todos os seus aspectos, como ideias, crenças, costumes, regras, técnicas, etc. Neste sentido, todos os seres humanos são dotados de cultura, pois fazem parte de algum sistema cultural. Em função disso, toda a pessoa tende a ver e julgar as outras culturas a partir do ponto de vista de sua própria cultura.
Daí o relativismo. As crenças e comportamentos só podem ser compreendidos em relação ao seu contexto cultural. A cultura organizacional ou cultura corporativa é o conjunto de hábitos ou crenças estabelecidos através das normas, valores, atitudes e expectativas compartilhados por todos os membros da organização. Ela refere-se ao sistema de significados compartilhado por todos os membros e que distingue uma organização das demais. Constitui o modo institucionalizado de pensar e agir que existe em uma organização. A essência da cultura de uma empresa é expressa pela maneira como ela faz seus negócios, a maneira como ela trata seus clientes e funcionários, o grau de autonomia ou liberdade que existe em suas unidades ou escritórios, e o grau de lealdade expresso por seus funcionários com relação à empresa. A cultura organizacional representa as percepções dos dirigentes e funcionários da organização e reflete a mentalidade que predomina na organização. Por esta razão ela condiciona a administração das pessoas. Cada organização cultiva e mantém a sua própria cultura. É por este motivo que algumas empresas são conhecidas por algumas peculiaridades próprias. A partir destas considerações identificamos por que as tentativas de se transportar modelos de gestão ou programas de uma organização para outra esbarra normalmente em tantas dificuldades. A cultura organizacional pode ser forte ou fraca. É forte quando seus valores são compartilhados intensamente pela maioria dos funcionários e influencia comportamentos e expectativas. A cultura representa o universo simbólico da organização e proporciona um referencial de padrões de desempenho entre os funcionários, influenciando a pontualidade, a produtividade e a preocupação com qualidade de serviço ao cliente. A cultura exprime a identidade da organização. Ela é construída ao longo do tempo e passa a impregnar todas as práticas, constituindo um complexo de representações mentais e um sistema coerente de significados que une todos os membros em torno dos mesmos objetivos e dos mesmos modos de agir. Ela serve de elo entre o presente e o passado e contribui para a permanência e a coesão da organização. Assim, a cultura é aprendida, transmitida e partilhada entre os membros da organização. Em outras palavras, a cultura organizacional representa as normas informais e não escritas que orientam o comportamento dos membros de uma organização no dia a dia e que direcionam suas ações para o alcance dos objetivos organizacionais. No fundo, é a cultura que define a missão e provoca o nascimento e o estabelecimento dos objetivos da organização. A cultura precisa ser alinhada juntamente com outros aspectos das decisões e ações da organização como planejamento, organização, direção e controle para que possa melhor conhecer a organização. Alguns aspectos da cultura organizacional são percebidos mais facilmente, enquanto outros são menos visíveis e de difícil percepção. A cultura reflete um iceberg. Apenas 10% ou 20% do iceberg ficam acima do nível da água e constituem a parte visível. A maior parte permanece oculta sob as águas e fora da visão das pessoas. Da mesma maneira, a cultura organizacional mostra aspectos formais e facilmente perceptíveis, como as políticas e diretrizes, métodos e procedimentos, objetivos, estrutura organizacional e a tecnologia adotada. Contudo, oculta alguns aspectos informais como as percepções, sentimentos, atitudes, valores, interações informais, normas grupais etc. Estes aspectos ocultos da cultura da organização são os mais difíceis de se compreender e interpretar, e também resistem a mudanças ou transformações. Embora as dimensões que estão abaixo da linha d'água não sejam reconhecidas no cotidiano da empresa, elas influenciam profundamente seu funcionamento. Para um modelo cartesiano, a dimensão visível da empresa é a única realidade. Os dados e informações que procedem desse nível são os únicos considerados para descrever a situação atual da organização, e assim agir e tomar decisões. Por exemplo, a origem dos conflitos e dificuldades da empresa são identificados sempre no nível patente, observável da empresa. Grandes investimentos são feitos buscando sanar essas questões, seja através de treinamento técnico ou mudança de tecnologia.
O que se observa é que esses investimentos têm baixo retorno, pois se trabalha apenas com um dos níveis da organização, onde estão situados os sintomas, e não as causas do problema. A dimensão que está abaixo da linha corresponde aos aspectos latentes, invisíveis da empresa, que geralmente são negados ou negligenciados pela visão tradicional. O que se observa é que nos casos em que essa dimensão é considerada relevante para compreender a dinâmica organizacional, obtém-se mudanças profundas, pois trabalha-se com a origem dos problemas. A questão da sombra organizacional também está intimamente relacionada aos aspectos éticos e morais do trabalho. Embora muitas escolas de administração incluam em seu currículo a discussão destes aspectos, é improvável que isto seja o suficiente para que os futuros profissionais consigam lidar com a sombra organizacional. É cada vez mais claro que mudanças efetivas nesse âmbito só serão possíveis se houver um envolvimento consciente tanto em nível individual quanto organizacional. O impacto da cultura organizacional na performance organizacional. A cultura organizacional pode ser um fator de sucesso ou de fracasso das organizações. Uma cultura forte pode envolver os empregados em um senso comum da missão e reforçar bons hábitos de trabalho para bem atender os clientes e manter elevada a produtividade. A cultura de uma organização ajuda a melhorar ou piorar o seu desempenho. Ela pode ser flexível e impulsionar a organização, como também pode ser rígida e travar o seu desenvolvimento. A parte mais visível da cultura, a ponta externa do iceberg, onde estão os padrões e estilos de comportamentos dos funcionários, é a mais fácil de mudar. Contudo, no nível invisível estão os valores compartilhados e pressuposições desenvolvidos ao longo da história da organização. Este segundo nível é mais difícil de mudar. As mudanças no primeiro nível, os padrões e estilos de comportamento, ao longo do tempo provocam mudanças nas crenças mais profundas. A mudança cultural emerge a partir do primeiro nível e, gradativamente, afeta o segundo nível. A pesquisa de Kotler e Skett indica que a cultura apresenta um forte e crescente impacto no desempenho das organizações. O estudo mostra que a cultura corporativa tem um forte impacto sobre o desempenho econômico da organização a longo prazo. Certas culturas permitem a adaptação a mudanças e a melhoria do desempenho da organização, enquanto outras não. A cultura corporativa constituirá importante fator na determinação do sucesso ou fracasso das organizações na próxima década. As organizações bem-sucedidas estão adotando culturas não somente flexíveis, mas sobretudo sensitivas, para acomodar as diferenças sociais e culturais de seus funcionários, principalmente quando elas atuam em termos globais e competitivos, espalhando-se por várias partes do mundo. Por outro lado, também as pessoas tornam-se flexíveis e sensitivas pelo fato de participarem de várias organizações simultaneamente para poderem trabalhar, lecionar, assessorar, consultar, comprar, alugar, comer, vestir, viajar, etc. Também as pessoas precisam se integrar às diferentes culturas organizacionais para serem bem-sucedidas. Culturas fortes têm um impacto maior sobre o comportamento do empregado e estão mais diretamente relacionadas à redução da rotatividade. Numa cultura forte, os valores centrais da organização são intensamente mantidos e amplamente partilhados. Uma cultura forte terá uma grande influência no comportamento de seus membros, porque o alto grau de compartilhamento e intensidade cria um clima interno de autocontrole comportamental. Um resultado específico de uma cultura forte deve ser menos rotatividade de empregados. Uma cultura forte demonstra alta concordância entre os membros sobre o que a organização apoia. Essa unanimidade de propósito constrói coesão, lealdade e de compromisso organizacional. Essas qualidades, por sua vez, diminuem a propensão dos empregados de deixarem a organização. Mudança cultural. Mudar a cultura de uma organização é possível. Mas também é difícil. Quando Lee Iacocca assumiu a presidência da Chrysler Corp. Em 1978, a companhia está à beira da falência. Ele levou 5 anos para transformar uma empresa conservadora, introversiva e de cultura orientada para a engenharia em uma Chrysler orientada para a ação e com uma cultura voltada para o mercado.
O exemplo da Schiller mostra que a mudança cultural é mais fácil quando ocorre uma ou mais das seguintes condições. Uma crise dramática. É o choque que abala o status quo e coloca a questão da relevância da cultura atual. Crises como uma súbita dificuldade financeira, a perda de um grande cliente ou uma dramática mudança tecnológica conduzida por um concorrente. Empresas como a Pepsi-Cola e a Ameritech admitem criar crises no sentido de estimular mudanças culturais em suas organizações. Modificações na liderança. Uma nova liderança de topo que proporcione um novo conjunto de valores pode ser capaz de responder a uma crise. Pode ser um novo presidente de uma organização ou um importante diretor ou gerente. A admissão de um presidente, diretor ou gerente. Organização pequena e jovem. Quanto mais nova a empresa, tanto mais fácil mudar a cultura de uma organização. E é mais fácil para a administração comunicar os novos valores quando a organização é pequena. Isto explica a dificuldade que as grandes corporações têm para mudar suas culturas. Culturas fracas. Quanto mais sólida é a cultura, tanto maior o comprometimento entre os membros em relação aos valores e, portanto, mais difícil de mudar. Ao contrário, culturas fracas são mais facilmente mudadas. Se ocorrerem essas condições que permitem a mudança cultural, você deve considerar as seguintes sugestões. 1. Os dirigentes devem assumir papéis positivos, dando o tom de sua conduta. 2. Devem criar novas histórias, símbolos e rituais para substituir os atuais. 3. Selecionar, promover e apoiar empregados que adotam novos valores. 4. Redesenhar os processos de socialização e alinhá-los como novos valores. 5. Mudar o sistema de recompensas para obter aceitação dos novos valores. 6. Substituir normas não escritas por novas regras e regulamentos impostos. 7. Agitar as subculturas com transferências de pessoas, rotação de cargos e ou demissões. 8. Trabalhar com o consenso de grupos, utilizando a participação dos funcionários e criação de um clima de alto nível de confiança. A implementação de uma ou mais dessas sugestões não resultará em uma mudança dramática ou imediata da cultura organizacional. Em última análise, a mudança cultural é um processo lento, medido em anos e não em meses. A administração de cargos e salários, definições e conceitos. Vamos verificar as definições da atividade de cargos e salários, de forma separada. Cargo, para Lacombe, 2004, é um conjunto de atribuições de natureza e requisitos semelhantes e que tem responsabilidades específicas a serem praticadas pelo seu ocupante. Para Chevenato, 1999, é a composição de todas as atividades desempenhadas por uma pessoa e que figura em certa posição formal do organograma da empresa. Tarefa. Conjunto de elementos que requer o esforço humano para determinado fim, e quando tarefas suficientes se acumulam para justificar o emprego de uma pessoa, surge, então, a função. Função é definida por representar um conjunto de deveres, tarefas e responsabilidades que requerem serviços de uma pessoa. Sendo assim, quando há um conjunto de funções similares, forma-se o cargo, que passa a ser entendido também como um grupo de funções idênticas na maioria ou em todos os aspectos mais importantes das tarefas que as compõem. Cargos são intencionalmente desenhados, projetados, delineados, definidos e estabelecidos dentro de uma racionalidade, a busca da eficiência da organização. A atividade de cargos cuida da análise e da avaliação de cargos, considerando os critérios já estabelecidos a cada cargo e em relação aos demais, observando as responsabilidades e limitações para o seu desempenho. Salário é a contraprestação em dinheiro, recebida periodicamente pelo corpo funcional, em face de um trabalho desenvolvido no espaço de tempo previamente definido. Tipos de salários. Nominal, ou bruto, é aquele que consta na ficha de registro, na carteira profissional e em todos os documentos legais. Pode ser expresso em hora, dia, semana, mês, etc. Efetivo, ou líquido, é o valor efetivamente recebido pelo empregado, já descontadas as obrigações legais. Salário complessivo é o que tem inserido no seu bojo toda e qualquer parcela adicional,
Salário profissional é aquele cujo valor está expresso na lei, e se destina, especificamente a algumas profissões. Salário relativo é a figura de comparação entre um salário e outro na mesma empresa. Equilíbrio interno, equidade na organização entre os cargos, e externo, adequação salarial da organização frente a um mercado de trabalho. Padrões internos de equidade, capazes de traduzir a contribuição de cada pessoa na organização, aceitos por todos na organização, como justos e adequados, mensuráveis pela organização e pelas pessoas, coerentes e conscientes no tempo, ou seja, tenha perenidade mesmo em um ambiente turbulento e instável. Simples e transparentes para que todas as pessoas possam compreendê-los e ter acesso a eles. Considerações essenciais: motivação, desempenho, recompensas, punições, reforçadores de comportamento social, agradecimento em público simbólico, passagens de avião relacionado ao trabalho, promoções, financeiro, ações da empresa. Cargos e salários e as demais funções da gestão de pessoas, recrutamento e seleção, excesso nas promoções e protecionismo, treinamento e desenvolvimento, identificar o potencial em cada pessoa e promover o treinamento e o desenvolvimento em conexão com o sistema de cargos e salários, planos de carreira. A remuneração associada ao plano de carreiras vem a ser um fator base aos motivadores ligados ao cargo ocupado, a perspectiva de crescimento profissional. A avaliação de desempenho não deve ser totalmente associado à remuneração financeira e, por muito menos, confundido como premiação para o bom desempenho. Suplementam o plano de cargos e salários. Implantação do plano de cargos e salários. O plano de cargos e salários é parte integrante da remuneração funcional, que tem como foco a remuneração por cargo. Assim, o plano de cargos e salários vem, por intermédio das suas 7 fases, a recompensar as pessoas da organização de forma tradicional. A eficiência da prática da atividade de cargos e salários repousa no desenvolvimento aprimorado da descrição e especificação de cargos, uma vez que este representa um alicerce firme que possibilitará a fixação de salários internamente coerente. Fases para a implantação do plano de cargos e salários. 1. Planejamento e divulgação do plano. 2. Análise dos cargos. 3. Avaliação dos cargos. 4. Pesquisa salarial. 5. Estrutura salarial. 6. Política salarial. 7. Política de remuneração. Caro aluno, chegamos ao fim desta aula. Obrigado e até a próxima.